Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. No episódio de hoje, vamos conhecer a trajetória do engenheiro civil Lucas Carpenedo Reinheimer, da segunda geração do escritório Carpenedo e Reinheimer. Filho de Margarete Wilson Reinheimer e sobrinho de Miguel Carpenedo, Lucas sente-se privilegiado por trabalhar com esse trio de profissionais comprometidos, éticos e com credibilidade no mercado. Mas Lucas não é apenas herdeiro de uma história consolidada. Ele traz consigo a energia da juventude e o frescor das ideias que nascem na academia, somando inovação ao legado de quase 4 décadas do escritório. Essa combinação de experiência e novidade abre caminhos para projetos que unem tradição e modernidade, técnica e criatividade. Neste episódio, nós vamos mergulhar em sua visão sobre a engenharia e a arquitetura e entender como ele enxerga o futuro do setor. Também entender como a nova geração pode dar continuidade a uma história que já transformou Marechal Cândido Rondon e várias regiões do Paraná e do Brasil. Prepare-se para um bate-papo inspirador. Bem-vindo, Lucas Reinheimer. É um prazer recebê-lo aqui, engenheiro civil, participando do nosso programa hoje. Olá, Ana. Olá, telespectador. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar participando desse quadro e poder conversar um pouco sobre a minha profissão. Quem que é o Lucas Carpenedo Reinheimer, né? É verdade, Lucas. Você vem de uma família que tem tradição na arquitetura, inclusive grandes obras de grandes empresas foram projetadas, né? Teu pai, tua mãe, teu tio, se não me engano. Enfim, você cresceu nesse ambiente. Eu quero que você fale um pouquinho de você. Quem é o Lucas? Como é que você decidiu a tua profissão? Eu imagino que tenha tido uma certa influência da família. Mas, enfim, vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Bom, eu cresci dentro de um escritório de engenharia e arquitetura. Então, eu sempre estava junto com meu pai, com minha mãe, com meu tio. E desde pequeno, eu sempre tive um carinho muito grande pelo escritório, uma admiração muito grande pelos meus pais, pelo meu tio. E desde pequeno, eu aprendi a mexer no AutoCAD. Então, o AutoCAD eu digo que é a porta de entrada para a engenharia e arquitetura, um software de início que todo engenheiro arquiteto começou, né? E eu costumo dizer que eu não sabia ler, não sabia escrever, mas eu sabia desenhar a casa. Então essa é a minha história, né? E eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz, quando eu era criança ainda, fiz um projeto de uma casa e eu adorava carro, ainda adoro. E eu enchi de Ferrari no projeto da casa, uma história muito engraçada, bem bacana. Mas então assim, desde pequeno eu tive essa admiração pela área, né? E assim, nunca tive uma pressão familiar para seguir nesse caminho. Foi algo muito leve, porque eu tive toda essa admiração e a facilidade com a área, né? E também por eu gostar muito da área de exatas, então eu nunca tive dúvidas de qual caminho eu iria trilhar. Então, se pedir para qualquer pessoa que estava comigo, que me acompanhou quando eu era pequeno, vai dizer, não, o Lucas sempre quis ser engenheiro, o sonho dele é ser engenheiro. E hoje, graças a Deus, me tornei engenheiro civil, estou realizado e muito feliz com a profissão. Mas surgiu um pouquinho, os pais arquitetos, você quis ir para a engenharia. Isso, é porque assim, na verdade, hoje no escritório a gente atua muito com um projeto arquitetônico, na parte de arquitetônico mesmo. Porém, a engenharia, ela abre muitos leques. Então, você pode ser engenheiro calculista, você pode ser de prevenção de incêndio, de instalações hidrossanitárias. Então, tem várias oportunidades que a engenharia oferece. Então, pensando nesse leque maior, né, eu acabei optando pela escolha da engenharia civil mesmo. Lucas, você falou que quando você era criança, você já começou a fazer projeto, mesmo que não era nada profissional ou sério, mas você já estava ali mexendo, trabalhando de alguma maneira. A partir de que momento, com que idade você começa a participar um pouco mais, vamos dizer assim, de repente até ajudando mesmo, muitas vezes ainda não fazendo a faculdade, mas já ajudando de alguma maneira no escritório, o seu pai, sua mãe ou o seu tio? Olha, na verdade assim, eu acho que o pontapé inicial básico é dobrar a prancha. Eu acho que isso é o pontapé inicial. Na verdade, eu comecei ajudando a dobrar a prancha. Então, aprendendo isso, fazendo algumas tarefas do próprio escritório manual.
E assim, as férias, passando as férias no escritório, aprendendo, tentando ajudar, né? Mas assim, eu comecei a ajudar definitivamente na faculdade, né? Porque daí, como tive uma base teórica da fundamentação da faculdade, aí eu comecei a aplicar no escritório. Até então, era uma coisa mais, não tinha essa seriedade de um trabalho, né? Certo. E você acabou se formando aqui na região ou foi estudar mais distante, eu diria assim? Porque se você está próximo, eu diria assim, você consegue viver um pouco mais, né? Você tem aquela semana ou aquele mês que você aprende determinada coisa, você chega com aquela vontade, já o escritório está por aqui. Como é que foi esse processo com você? Bom, na verdade eu acabei eu tenho muito orgulho, muito carinho pela instituição que eu me formei, que foi na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Toledo, um curso realmente muito bom. Tive professores fantásticos lá e tive uma fundamentação teórica muito boa, né? E até a faculdade ela acaba direcionando você qual caminho você quer escolher, se você quer a área de cálculo, se você quer a área de projetos, se você quer a área hidrossanitária, então ele vai te direcionando. O legal de estar tudo em família é que muitas vezes alguma dúvida na teoria eu conseguiria conversar com meu pai, com minha mãe, com meu tio. O que acontece na prática? Porque muitas vezes a teoria é uma coisa muito linda, tudo funciona, o papel aceita tudo, mas na prática nem sempre isso acontece. Então eu pude vivenciar esses dois mundos, o que funciona na teoria e na prática e o que não funciona. E aí o que acontece? Eu chegava nas aulas mais preparado, por quê? Porque eu já tinha uma noção melhor do que é o tema e eu conseguia aprofundar ele fazendo algumas perguntas direcionadas para os professores. Então eu não ia tão cru na matéria. Então acho que isso é uma coisa muito boa que eu tive essa sorte, né, essa oportunidade de aprender em casa, né, e colocar em prática na própria faculdade. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Lucas, você frisou já desde o começo que você não teve dúvidas, né? Que esse seria o teu caminho que você escolheria e acabou escolhendo. Isso foi para você. E como é que foi para tua família, assim, por exemplo? Saber que realmente não era nada, eles nem precisaram falar nada, ou te dar um conselho, alguma coisa, que você realmente resolveu abraçar essa área, trilhar esse caminho e, né, querendo ou não, eles estavam ali para te dar esse suporte. Como é que foi para eles isso? Eu acho que foi recebido muito feliz, foi um sentimento muito feliz e até acredito que um certo alívio também, porque a minha irmã, ela é médica, se formou em medicina, ela é oncopediatra, então ela foi para um outro caminho, né? Por mais que tenha uma influência familiar do escritório, ela acabou escolhendo a área de humanas. Então, eu acho que foi muito importante eu ter escolhido essa área de seguir no ramo, até para continuar o legado, porque eu vejo que a história do escritório Carpenedo e Reinheimer é uma marca muito forte, é uma marca consolidada, mas tem que ter uma continuação. Então eu fui muito bem recebido pelos meus pais, pelo meu tio, e inclusive é muito bom, por quê? Porque eu tenho acesso à informação direta, então eu consigo aprender com eles. Então é muito mais fácil essa sucessão, né? E como é que é no dia a dia? Não tem uns perrengues ali quando tá em família? Ou é tudo tranquilo, tudo de boa? Porque assim, a gente sabe, né? Às vezes tá em família, você tem um pouco mais de liberdade, você tá um pouquinho mais à vontade, eu diria assim. Mas muitas vezes você discorda, né, de alguma questão. Não sei como é que é isso. Como é que é na prática trabalhar em família? Olha, assim, não vou dizer que nunca tem atrito, né? Porque quando você trabalha em família, você não tem certos limites como se você estivesse trabalhando numa empresa, certo? Mas o que acontece? Eu vejo o escritório com muita seriedade e humildade, porque meu pai, o meu tio, minha mãe, eles têm uma bagagem enorme, eles têm uma vivência muito grande. Então, por mais que às vezes eu não concorde com alguma situação, eu penso que provavelmente eles já vivenciaram isso e por isso que eles optaram por esse outro caminho.
Então eu tento entender o lado, por que eles escolhem o caminho A e não o B, né? E eu tento absorver tudo o que eu consigo deles, né? Todos os ensinamentos. Eles não têm problema nenhum em me ensinar, inclusive eles ficam muito felizes de poder ensinar. Então, eu acredito assim, atrito sempre vai ter, mas profissionalmente, para mim, trabalhar em família é muito bom. Me possibilita um crescimento profissional muito mais rápido, porque, como eu já falei, o acesso à informação é direto, é muito fácil. Eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar tímido, porque eu sei que o que eu for perguntar, às vezes, por mais uma pergunta mais simples que seja, eles vão parar o que eles estão fazendo, eles vão me ajudar, né? Isso principalmente no início, quando eu saí da faculdade, que você sai da faculdade uma pessoa muito cru. Você tem muita dúvida, né? Insegurança, dúvidas. Essa é a palavra certa. Você tem muita insegurança. Tudo que você faz, você fica, poxa, mas será que isso aqui está certo? Será que não está? Então, ter essa confirmação, ter essa validação, né? É, sem dúvida nenhuma, muito importante. O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Lucas, e como é que é essa questão? Você está em um escritório que tem quase 40 anos de história, né? Então são 4 décadas de atuação, atendendo Marechal e região. Então, assim, um escritório conhecido, com profissionais renomados, e aí você chega para dar continuidade de alguma maneira. Como é que é? As pessoas... Poxa, você é filho do Wilson, como é que é esse negócio? As pessoas também te conhecem ou você tem que, tipo assim, dar uma remada ali, opa, eu tô aqui também, não é só o Wilson, a Margarete, né, e o teu tio no caso. Não, com certeza. Na verdade, assim, quando a gente fala em escritório Carpenedo e Renheimer, é uma marca forte, uma marca consolidada, reconhecida, né? É uma marca que dá sinônimo de expertise. Então, assim, não vou falar que é fácil você assumir um legado desse. Na verdade, é uma pressão gigante, porque você tem que ser, no mínimo, tão bom quanto eles. E eles, na minha concepção, são profissionais excelentes, né? Que as obras que eles fizeram falam por si só. Então, não é porque é meu pai, é meu tio, minha mãe, que eu falo isso. É porque realmente as obras são de grande porte. Então, é uma pressão, só que o legado está sendo passado de forma natural. Então, eu estou aprendendo tudo de forma sem essa pressão de... Não digo pressão, mas eu digo que é uma transição gradual. Não é uma coisa brusca que a partir de amanhã vai ser só eu. Não. Então, eu tenho todo esse amparo e toda essa ajuda para conseguir continuar esse legado que foi trabalhado com tanta seriedade, com tanto compromisso, né? Só que assim, como você falou, Ana, hoje em dia, agora não tanto, mas no início todo mundo conhecia o Wilson, a Margarete e o Miguel. Então o pessoal ainda não tinha conhecimento. Hoje em dia, na verdade, eu já acompanho o meu pai, eu acompanho meu tio, nas empresas, com os clientes. Então, o que acontece? Eu já estou englobado no meio. Então, hoje em dia, eu já tenho um reconhecimento, mas também não só pelo nome, porque eu já coloco a mão na massa, eu já trabalho, eu já participo ativamente de todos os projetos, né, que a gente está desempenhando. Lucas, você falou bastante sobre essa questão da experiência, né? De você poder trocar ideias, de você ter um amparo com os profissionais que já estão com anos de atuação. E aí você também, querendo ou não, é uma nova geração, a gente sabe que as coisas mudam, todas as áreas evoluem, até mesmo quando a gente fala na academia, né? Na universidade, muitas coisas, vamos dizer assim, que era de um determinado tempo, no outro tempo já teve uma evolução. Como é que é isso?
na prática, eu diria assim, né? Você que vem de uma nova geração, você que cursou a faculdade há não muito tempo, mesclando isso com né, a tua família ali, né, teu tio, teu pai, tua mãe, que cursaram a faculdade há tempos, né, em outros tempos, e com certeza passaram, né, essa fase toda passou por algumas transformações. Isso, com toda certeza, eu acredito que deve ser interessante e deve fazer a diferença no dia a dia. Com certeza. Na verdade, tudo hoje a gente vive num mundo que evolui constantemente, né? Então, toda hora surge alguma coisa nova, uma tecnologia nova, e é importante a gente estar sempre se adaptando a essas tecnologias para não ficar para trás. Porque o profissional que não tem flexibilidade para se adaptar a novas tecnologias, novos processos, infelizmente, ele vai ficar para trás com o pessoal que vem aplicando na prática esses novos conceitos. Então, assim, é engraçado, mas pensar que quando meu pai, minha mãe e meu tio começaram no escritório em 88, lá era tudo na lapiseira, na nanquim. Então, não existia computador. Então, era você colocar a mão na massa, você desenhar manualmente os desenhos. Depois, teve uma grande evolução para o computador. Então, para o AutoCAD, que foi uma ferramenta revolucionária e até hoje ela é importante. Tem outros softwares de desenho que eles são mais evoluídos, mas o principal não, mas o que todo mundo conhece, o que serve e funciona até hoje de uma forma muito boa é o AutoCAD. Então, só que o AutoCAD ele te dá uma visualização 2D, uma planta baixa. E aí foi essa evolução de estar desenhando no papel para computador começar a desenhar no AutoCAD. Hoje em dia tem outros softwares, outros programas que você tem, que eles melhoram a tua visualização do teu projeto, que você já consegue desenhar o projeto em 3D. Então facilita muito na tua concepção arquitetônica, na concepção de evitar conflitos com outras disciplinas, né? Então, assim, como eu falo, a complexidade também dos projetos mudou, porque como a tecnologia avançou muito, os projetos começaram a ficar complexos, principalmente os projetos que a gente tem o nosso nicho, que é o ramo industrial e comercial. Então, assim, eu consegui acrescentar o BIM, que é uma plataforma que você consegue integrar todas as disciplinas de um projeto. Como assim? Você vai conseguir colocar no mesmo desenho a disciplina do projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto de prevenção. Então, todas essas instalações elétricas, né, e hidráulicas, então você coloca tudo no projeto. E aí você consegue detectar, muitas vezes, conflito. Opa, peraí, vamos supor, a parte de estrutural está interferindo na parte arquitetônica. Então, hoje tem que mexer aqui. Então, isso evita... toda essa integração do sistema evita muito retrabalho na obra e problemas futuros que você só vai descobrir na obra. Uhum. Então, esse BIM é muito importante para essa visualização do projeto. E também eu tento trazer um pouco tento mudar um pouco alguns processos internos no escritório, atualizar e trazer uma outra visão do mercado para escalonar o escritório, para o escritório cada vez mais crescer. Então é isso. Mas é claro, tudo amparado com a expertise já de anos e anos e anos de solução que eles têm. Então eu pego o que eles têm para a tecnologia e junto os dois para dar uma solução mais eficiente, uma solução melhor ainda. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Você já falou várias vezes que você não tem problema nenhum em pedir para eles, mesmo que seja uma simples pergunta, alguma situação muito corriqueira, eu diria assim, mas vou lá trocar uma ideia e tudo mais. E eles também recorrem a você quando é tecnologia, quando o assunto é mais tecnológico, como é que é? Porque a gente sabe que as gerações que nos antecedem, a gente não nasceu tecnológico, então a gente tem os desafios da tecnologia que nem sempre são fáceis de superar. Não, com certeza. É que assim, na verdade, eu sou uma pessoa que sou muito detalhista.
Então eu sempre quero fazer da forma mais perfeita possível. Por isso que eu sempre acabo, às vezes, pedindo alguma validação, uma confirmação se aquilo realmente está certo, porque eu quero ter essa segurança. Claro que também, em contrapartida, muitas vezes eles também tiram alguma dúvida de algum problema que dá no computador, no software, alguma forma também de se atualizar, de começar a repassar também esses ensinamentos, como é que utiliza um software novo, o que pode ser melhorado. Então é uma troca mútua, assim dizendo. Na verdade, todo mundo se ajuda, ninguém tem ego lá dentro. Então acho que é por isso que funciona tão bem, que todo mundo é igual. Então, funciona de uma forma orgânica, uma forma harmônica. Certo. E Lucas, qual que hoje é a sua atuação dentro do escritório? A gente sabe que o escritório ele é bastante conhecido por grandes obras, né? Obras de grande porte, eu diria assim, especialmente na área industrial, mas também na comercial. E você, enquanto engenheiro, qual é o teu papel dentro do escritório? Bom, o nosso escritório, a Carpinteiro do Riemer, a gente é especializado em projetos industriais e comerciais, com foco principalmente em indústria no setor lácteo, no setor de nutrição animal e instituições financeiras e supermercados. Então eu atuo diretamente em todos esses segmentos. Hoje em dia, atualmente, a gente tem feito muitos projetos de agências bancárias, retrofits, que na verdade o que acontece, às vezes a agência ela está com o mobiliário antigo ou como vai evoluindo a tecnologia e vai evoluindo o fluxo de trabalho, tem que ter melhorias nas agências. Então a gente faz um retrofit para ela ficar como nova e ter o fluxo bem certo de organização, para trazer conforto, para trazer funcionalidade na agência, né? Então a gente faz bastante desses projetos. Tem como parceiro 2 Sicreds, que é o Sicredi Vale do Piquiri, ABCD Paraná São Paulo, e o Sicredi Aliança Paraná São Paulo. A gente também tem atuado em supermercados, então recentemente a gente fez, por exemplo, a reforma e ampliação da Cercar, a gente trabalha muito para o Grupo Almayer, então a gente está fazendo, na verdade, todos os mercados do Almayer têm a nossa marca registrada, né? Então eles buscam constantemente melhorar o mercado, melhorar o atendimento, mudar a comunicação visual, se atualizar. Então a gente sempre está fazendo serviço para eles. E também no setor industrial, agora, principalmente que a gente está terminando o projeto da Soro Renner em Francisco Beltrão, e também a gente atua na Soro aqui em Marechal Cândido Rondon. A gente fez também o complexo fabril da Agroséries Multimix em Quatro Pontes, que eles estão startando ela agora, a fábrica. A gente trabalha também bastante, faz serviços para os laticínios Laclelo, para o Lático, então, e entre outros clientes nossos. E assim, todos esses projetos, né, a gente faz esses projetos arquitetônicos, a gente também faz o acompanhamento técnico nas obras para certificar que tudo está sendo feito da melhor maneira possível. A gente faz consultorias também e tudo isso que eu falei, nada disso é fácil. Tudo é muito complexo, é desafiador, mas isso motiva muita gente, né? Que a gente quer entregar sempre, atuar sempre com muito compromisso, com muita seriedade, para que o cliente se satisfaça, né, com os nossos serviços. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Lucas, você falou de várias atuações de grandes empresas, grandes grupos. Teve algum desses projetos, enfim, que vocês trabalharam, que você definiria como o mais desafiador, o que mais vamos dizer, tirou da zona do conforto, quebrando a cabeça, ou que você realmente assim pensou, poxa, né? Talvez sonhou em fazer algo nesse sentido e de repente estava se tornando realidade. Tem algo nesse sentido aí nessa tua trajetória? Ana, eu acho que assim, na verdade, todo projeto é único pra gente. Na verdade, eu acho que todo o projeto não existe um projeto
melhor que o outro, um cliente melhor que o outro. Todos eles são muito importantes para a gente. E por quê? Porque a gente busca tornar o sonho de alguém em realidade. Então, a gente fica muito feliz de estar nesse meio, de poder fazer projetos de grande porte, projetos industriais, comerciais, né, de supermercados. Então, todos eles são muito importantes e todos eles nos enchem de orgulho. Então, a gente não pode colocar um acima do outro. Todos eles são sempre importantes para a gente e a gente sempre tenta atender da melhor maneira possível, sempre com, como eu falei, com muito profissionalismo, com muita seriedade, atendendo todos os requisitos que eles nos pedem, né, para que atenda sempre a satisfação do nosso cliente. Lucas, são quase 40 anos de história, né? Toda uma caminhada de sucesso, né? Como você falou em várias oportunidades aqui na entrevista, é uma marca consolidada no mercado. E como é que é para você, assim, quando você escuta alguém falando do escritório, ou enfim, falando muitas vezes do teu pai, ou enfim, de quem integra a equipe ali, o que isso representa para você em termos de orgulho? Bom, Ana, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho, me enche de orgulho. Meu pai, a minha mãe, meu tio são pessoas extraordinárias, são profissionais muito competentes, muito éticos, né? Então, na verdade, eles são as minhas inspirações. Com certeza, eles são minhas inspirações e eu busco me tornar tão bom quanto eles, né? Então, isso me enche de orgulho quando falam bem deles, me enche de orgulho quando a gente é reconhecido, quando o escritório é reconhecido, bem visto pelos nossos clientes, pela nossa comunidade. E também o que me enche de orgulho é poder sair na rua e em cada canto da cidade, né, fora também, encontrar alguma coisa que tenha a nossa assinatura, algum projeto que tenha a nossa assinatura. Isso me enche de orgulho também, por estar realizando o sonho de alguém e também proporcionando o crescimento da região, do estado, né? Porque o nosso escritório não se limita ao município. A gente tem obras em outras cidades e em outros estados. Então, é um orgulho que não cabe em mim. Construção e decoração volta em 20 segundos. Lucas, você, de alguma maneira, vai ser a transição aí, né, da primeira geração para a segunda geração no escritório Carpenedo e Renhemer. Como é que você imagina essa próxima fase, né, da empresa? Você já falou que você dá uns pitacos lá, que muitas vezes você sugere ou você muda, enfim. Como é que você imagina a empresa, sei lá, né, daqui tantos anos, aí você já, né, com mais experiência, com um grande legado também, já começou a fazer parte dessa história. O que você espera dessa próxima fase aí com a, vamos dizer assim, entrada aí da segunda geração? Então, na verdade, assim, eu tenho já traçado algumas coisas que eu penso que eu quero continuar, que eu quero ter esse legado. O principal, importante, é o profissionalismo. Na verdade, é continuar entregando projetos com excelência, que são projetos que foram feitos de maneiras assertivas, tomadas decisões certas, que reduzem custos, melhoram a qualidade da obra, do projeto, trazem mais conforto, funcionalidade, segurança e que atendam os requisitos e a satisfação do cliente. Então, o principal é esse profissionalismo. Também a ética profissional, que a gente preza muito. O nosso escritório, a gente tem isso, que a gente não aceita comissão por indicar profissionais ou indicar serviços, produtos. A gente entende que o nosso cliente já está pagando pelo projeto, pelo nosso serviço. Qualquer coisa a mais que vai encarecer a obra, isso não faz sentido para a gente. Então, a ética profissional é inegociável. Tem que ter ética profissional e também continuar com as parcerias duradouras que a gente tem. Então, o que eu falo muito, que você ter o cliente uma vez é muito fácil. O cliente vai lá, faz o serviço com você, beleza. Agora, você conquistar, você fidelizar o cliente para ele voltar,
é porque o seu serviço foi bem feito. Então, eu quero que continue tendo isso, tendo ética, tendo profissionalismo e parcerias duradouras, que eu imagino que é a base para que o escritório continue crescendo e continue sempre bem visto. Lucas, você já falou do teu amor aí, da tua paixão por essa área, e tanto que acabou se tornando a sua profissão, você escolheu este caminho. Que conselho você diria para alguns jovens, adolescentes, que muitas vezes olham a engenharia, mas não têm noção da dimensão que ela é, das tantas oportunidades que ela pode oferecer, às vezes ficam na dúvida ou estão ali meio que relutantes, será que eu vou para esse lado, não vou? O que você diria para essas pessoas? Bom, eu ainda estou novo, mas o que eu diria, na verdade, é para quem está começando nessa área, a primeira coisa, buscar se aperfeiçoar, buscar curso, buscar aprender tudo que puder na faculdade e se cercar de boas influências. Boas influências é primordial também. Outra coisa, você tem que ter humildade, porque você tem que saber que o seu tempo vai chegar. Tudo tem o seu tempo. Então tem que ter humildade e tem que ter ética. Então a pessoa que busca o estudo, que tem essa humildade de entender o seu lugar no momento e que tem um caráter, né? Com certeza, se ela seguir baseado nisso, ela vai ter um futuro muito, muito promissor. Como é que você vê hoje a engenharia civil? Quando a gente fala em região oeste, por exemplo, muita diferença de tempos atrás, quando os cursos eram mais limitados, vamos dizer, hoje você tem mais oportunidades aqui na região, quem tem interesse, né? E aí também a gente não fala só da engenharia civil, a gente vê a engenharia com vários leques aí de oportunidades na nossa região. Como é que você vê hoje isso e o que você diria do mercado de trabalho? Muitas vezes o jovem, né? Você disse aí, é muito jovem ainda, mas você já vivenciou muita coisa até aqui. O que você diria para esse jovem? Qual que é a análise do mercado e a questão, assim, muitas vezes que as pessoas são interessadas, dá para ganhar dinheiro sendo engenheiro civil? Porque a primeira coisa que as pessoas, né, os jovens hoje em dia, eles querem saber se eles vão ganhar dinheiro, né? Muitas vezes nem pensam em consolidar uma carreira ou outro tipo de detalhe, mas eles querem saber se vão ganhar dinheiro. O que a gente pode dizer sobre isso, sobre o mercado na região e sobre a questão profissional financeira? Bom, essa questão profissional, vamos começar falando sobre as faculdades. Então, antigamente, né, eu vejo isso pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, eles vieram de uma faculdade lá do Rio Grande do Sul e na época não tinha quase faculdade. Então, o profissional era escasso. Então, existia, vamos considerar, mais oportunidades porque tinham poucas pessoas que eram engenheiros ou arquitetos na época, né? E hoje em dia, felizmente, a faculdade é uma coisa muito mais acessível. Se a gente for ver na nossa região, tem muitas faculdades, até a Marechal já tem muitas faculdades, né? Isso sem considerar Toledo, Cascavel e outras cidades perto. Então, faculdade tem, acesso à informação tem. Então, isso com certeza veio para ajudar muito. Em compensação, se você tem mais faculdade, você vai ter mais mão de obra, você vai ter mais pessoas se formando. Então, na verdade, o que eu vejo é que muitas pessoas acabam se formando, elas têm uma ideia de que vão ficar ricas imediatamente, o que não acontece na prática, em pouquíssimos casos, mas na maioria dos casos você não vai começar ganhando 10, 15, 20 mil reais, isso não existe. Então, você vai começar de baixo, tudo tem o seu tempo. Então, eu acho que o principal é não desanimar. Porque muitas pessoas, eu vejo, se não me engano, eu já vi algumas reportagens que diz que a maioria das pessoas que se formaram, depois de 2, 3 anos, não estão mais atuando na área. Então, a pessoa se desanima porque ela tem uma ilusão de uma coisa que vai acontecer e não se fideliza, e aí ela acaba desistindo da área. Então, eu acho que assim, e outra, sempre vai ter trabalho para pessoas que são profissionais capacitados. Isso sempre vai ter. Então, na verdade, como eu digo, tem que se profissionalizar, porque é muito competitivo, o mercado é muito competitivo. Então, se você não se adaptar às tecnologias, infelizmente você fica para trás. Então, se profissionalizar, fazer curso e começar. E dar o primeiro passo, eu acho que o importante é isso, porque você não vai começar
fazendo uma indústria de cara. Você vai começar fazendo uma casa, uma reformazinha, uma escada, o que for. Mas o importante é você começar para que as pessoas comecem a ver o seu nome, né? E eu acho que assim, a faculdade ela é muito importante, mas um estágio também é tão importante quanto a faculdade. Então, enquanto já está na faculdade, já faz estágio para você aprender o que acontece na prática. Então, eu acho que tudo isso isso é a minha visão do mercado. E o mercado sempre vai conseguir atender. Você sempre vai ter trabalho. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa ética, sempre vai ter serviço. E Lucas, como é que você define, por exemplo, essa integração de profissionais? Como você falou, hoje a gente tem muito mais engenheiros, muito mais arquitetos em Marechal, algo que não se via tanto assim no passado, não muito distante. Então hoje, claro, mais faculdades, mais pessoas no mercado, mas vocês têm uma associação, estão todos ali integrados. De alguma maneira são concorrentes, mas por outro lado estão ali compartilhando informações, ideias, buscando se atualizar e de alguma maneira, por vezes, um acaba ajudando o outro. Como é que é isso ali na associação? E você como jovem, como é que você vê isso? Talvez, como jovem que está começando uma carreira, né, tem, vamos dizer, pouco tempo de trajetória, muitas vezes está ali integrado com pessoas que têm uma experiência gigante já. Eu imagino que isso seja interessante também nesse sentido. Claro, na verdade, a nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Marechal, ela é fantástica. É uma das, na verdade, assim, o pessoal sempre, a gente é uma referência para as outras associações, porque a gente tem uma união muito grande entre engenheiros e arquitetos. Às vezes tem associação que é só de engenheiro e só de arquiteto. E a gente continua mantendo essa tradição, por mais que a gente não tenha o mesmo conselho, que tem o CREA para engenheiro e o CAL para arquiteto, a gente continua tendo a associação para os dois. E na associação, você está lá, a gente não se vê, vamos supor, como rival lá dentro. A gente busca ajudar o outro, trocar experiências, que eu acho que é o principal, porque muitas vezes a gente se vê, a gente não consegue enxergar uma solução, mas a possibilidade de trocar informação com o seu colega, às vezes ele já tem um case que é parecido, ele já tem uma solução, então isso é muito importante, isso tem um enriquecimento muito grande. Na própria associação, a gente tem um encontro por mês, e nesses encontros sempre tem palestras que tragam algum conteúdo bacana, que sempre você sai sabendo mais do que entrou, né? Então, eu acho que lá dentro é um lugar acolhedor, eu diria, e é um lugar que você só tem pontos positivos, porque você conhece outros profissionais, se você precisar de indicação para qualquer coisa, você pode confiar e sempre vai ter alguém que vai indicar. Às vezes você não sabe, eu preciso de qualquer serviço. Você pede, alguém vai ter alguém para te ajudar. A gente faz visitas, então inclusive a gente está organizando agora uma visita para Ponte de Ponte de Guaratuba, lá. Então que está sendo construída, então vai ser uma visita fantástica, uma visita única, porque é muito difícil você ter possibilidade de fazer uma visita para uma ponte, né? Então, a associação é um ambiente muito enriquecedor, eu diria, né? Com raríssimos casos de um querer rivalizar com o outro, colocar praticamente todos, um quer ajudar o outro. Lucas, uma satisfação ter recebido você aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais da engenharia civil. Em outros programas recentes aqui falamos da engenharia mecânica, enfim, de tantas outras áreas da arquitetura, e hoje da engenharia civil. E você como um jovem, né, a nova geração do escritório Carpenedo e Reinheimer. Então foi muito bom tê-lo aqui compartilhando informação, experiências e toda uma projeção de futuro, né, nessa profissão que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado, Ana, por abrir esse espaço para mim, para estar contando um pouco da minha trajetória, quem que é o Lucas Carpenedo e Reinheimer, um pouquinho do escritório. E também eu gostaria de colocar o escritório à disposição, de portas abertas para todo mundo. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração, um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.